Boa noite. Primeiro episódio após mais de 1000 visualizações. Me enganei aqui na hora de falar. Como é com Tomás, me encontro em meu veículo automotor. Eita, poxa, começou aqui, ligou o carro, o rádio liga. Eu esqueci, mas eu me encontro aqui no meu veículo automotor, movido a combustão, né? Queima de. Eu tô descendo o negócio aqui, eu travei. Queima de petróleo, derivadas de petróleo, me encaminhando do ponto A para o ponto B. Qual é o ponto A? Você acordado. O ponto B, você dormindo. Esse é o meu caminho. Isso é o que importa, isso é o que interessa. Eu selecionei um tema para o podcast de hoje. E esse tema é o tema sonhos. Por algum motivo, eu andei sonhando muito essa semana passada. Não sei. Estava mais relaxado. Não sei. Foi a semana que eu viajei. Enfim, você não tem muita preocupação, sei lá, às vezes foi isso. Aí eu consegui lembrar dos meus sonhos. Já em algum episódio passado eu já falei isso, né? Que eu não lembro dos meus sonhos. Claro que todo mundo tem sonho, a gente toda noite tem uma série de sonhos, mas a gente esquece eles. É um mecanismo aí do corpo de esquecer, de apagar isso da nossa memória. Mas, de fato, a gente está sempre sonhando com alguma coisa. Mas eu não lembro, faz muitos anos que, que eu não lembro dos meus sonhos. Antes, quando eu era mais garoto, assim, até o ensino médio, quando eu tinha um sonho eu lembrava. Nem que seja pela manhã ali, pode estar que sonho hoje, não sei. Mas de manhã eu lembrava que eu tinha sonhado com tal, tinha acontecido isso, aquilo, sonhei com tal pessoa, foi um sonho bom, foi um sonho ruim. E depois do ensino médio pra cá, eu não me lembro de nada dos meus sonhos. Mas, por algum motivo, nessa semana que eu viajei, eu me lembrei de todos os meus sonhos. Assim, me lembrei na hora que eu hoje eu não lembro mais de alguns. Eu anotei um ou outro para falar aqui. Mas mesmo quando você acorda, eu já acordava sem lembrar de nada. E essa semana passada eu acordei e lembrava de todos. Todos os meus sonhos. Eu achei, nossa, que incrível. Eu tô lembrando das minhas viagens aqui. E o sonho, como diz a palavra, são coisas alucinantes, né? São coisas difíceis de acontecer, que são às vezes inverossímeis, ou que têm uma verossimilhança, mas são situações improváveis, situações quase que impossíveis de acontecer. Então eu anotei uma lista aqui, deixa eu. Onde é que tá? Aqui. Os sonhos que eu tive, eu anotei 3 sonhos. Vou começar pelo mais estranho. Eu sonhei que eu era o negociante de um armistício de, ou de paz de uma guerra. Sei lá. Qual guerra? Sim, alguma. Contra quem? Alemanha. Segunda Guerra Mundial. Não, não era a Segunda Guerra Mundial. Não tinha o cara do bigodinho lá no lugar. Mas os generais usavam roupas parecidas com a época da Segunda Guerra Mundial e eram personagens históricos. Tinha um Heisenberg, tinha algum outro general alemão que realmente existiu e estava lá na sala de negociação. Só que no meu sonho, esses generais, eles não eram, são figuras históricas que existiram, eles não eram a imagem deles exatamente, mas era a imagem de atores que interpretaram essas figuras históricas num filme que eu vi.
que é um filme chamado, me desculpem os falantes de russo, que eu devo falar errado, chamado Ucraína. Não sei se é assim que fala, é assim que eu lembro, mas o título em português é A Libertação. Que são cinco, é uma série de 5 filmes de guerra, recomendo, muito bons. Bondarov, acho que é do Bondarov, o diretor, mas também não tenho certeza. Então, sonhei com eles, eu sonhei que eu entrava numa sala, estava vestido normal. Estava todo mundo vestido, são generais, figuras ali que representam o governo, né, e vai negociar uma rendição. Acho que era isso, né? Era isso. Eu estava ali para negociar termos de rendição com alemães, com o exército alemão. E a única coisa que eu sabia era tipo que os alemães estavam ferrados, que o meu lado tinha ganhado a guerra. Sim, se parece muito com a Segunda Guerra Mundial, mas no meu sonho não era a Segunda Guerra Mundial, era uma guerra nova. E eu tava vestido normal, igual eu tô vestido hoje. Uma camiseta, uma calça jeans. Eu não tô de calça jeans agora, mas no sonho eu tava, sei lá, com uma calça jeans, uma coisa assim, bacana. E aí eu entrava na sala de negociação, tudo muito chique, aquela coisa toda, né, pomposa, sóbria, minimalista, quase minimalista, mas pomposa, hein? Chique. E que o meu lado tava ganhando. Tipo assim, não, a gente vai negociar aqui os termos de rendição, mas a gente tem muitas vantagens, né? Eu lembro que eu tinha isso na cabeça. Aí eu entrei, aí tinha uns quadros, assim, que eram meio que umas antiguidades, umas pinturas na parede. Aí eu entrei e fiquei olhando para esses quadros, aí veio um cara, que é tipo, seria o presidente da Alemanha, sei lá, o líder ali da Alemanha, um cara com cabelo branco e tal, mais ou menos da minha altura, 1,70 m, 69. Aí ele conversava comigo e me levava para me sentar perto ali de uma mesa com os generais. E aí eu, no meu sonho, eu ia ali me sentando, né? E pensando comigo mesmo. Porra, velho, por que você tá aqui sozinho negociando essa rendição? Você tinha. Ó, aqui tem o cara aqui, tem os generais, tem 3, 4 generais aqui, e tu sozinho. Você tem que levar alguém pra acertar essas picas com você, velho. Eu tava pensando exatamente, no meu sonho eu estava pensando dessa maneira, com essas palavras, ou tom parecido. Tem que levar alguém pra ir com você nessas picas, velho. Porque é difícil sozinho. Agora você tá aqui, você vai ter que engolir esse rojão, vai ter que fazer o seu trabalho. O bom é que você já sabe, que a gente já sabe que a gente tá ganhando a guerra, então a gente pode fazer os alemães se renderem aqui. Vamos acabar com a guerra, vamos passar por cima disso. E aí eu acordei. Esse foi meu sonho. Foi o meu sonho mais estranho. Agora, outro sonho que eu tive foi um sonho que eu estava num estacionamento, um dia meio nublado, assim, e aí eu estava indo pro meu carro, entrei no carro, estava entrando no carro, né, na realidade, aí minha mãe chegou com uma pranchetinha na mão, assim, e falou, meu filho, não sei o que, deixa eu não vi você e tal, vamos voltar para casa, não, vamos voltar, não, mas deixa eu dirigir que eu pelo menos já quero saber como é que é o carro, para saber como vender. Então, tipo assim, é meio que no meu sonho. A minha mãe não falou isso em nenhum momento, mas é como se eu já soubesse que a minha mãe trabalhava vendendo carros. Minha mãe é professora, na vida real. Mas no meu sonho, por algum motivo, ela estava vendendo carros. E no meu sonho ela estava aposentada. Isso faz sentido, porque a minha mãe vai aposentar em pouco tempo. Em alguns meses aí ela vai estar aposentada. Então, meu sonho acertou nisso aí. Então, sei lá, eu sonhei numa situação em que a minha mãe, aposentada, arranjou um outro emprego, arranjou uma outra coisa para fazer, para ocupar a cabeça, ela estava vendendo carros, sei lá, na Renault. Meu carro é um Renault, da Renault. E ela, não, é bom que eu já entro no carro, já sei como é que ele é, para eu ir aprendendo para vender, né? E ela estava com a pranchetinha assim, de coisa da Renault. E aí, assim que ela ligou o carro, ela bateu o meu carro. O carro estava parado, estava estacionado. E ela ligou e o carro foi para frente, assim, e bateu numa
coisa de metal que tava na frente. Aí, pô, mãe, bateu no carro, o carro tava parado, tava estacionado. Aí ficou aquela situação, tipo, pô, que merda, né? Pô, minha mãe bateu meu carro de um jeito burro. Ela nunca faria isso na vida real, minha mãe dirige bem. Mas no meu sonho rolou esse vacilo. Eu acho que eu tenho muito esse medo de bater o meu carro na hora de ligar ele. Quando você liga, às vezes está com a marcha engatada, às vezes você não percebe, sei lá. Eu sempre verifico, né? Mas é um medo que eu tenho. Tá com a primeira marcha engatada, o carro dá aquele pulo, assim, brum, pra frente e acaba batendo. Então é um receio que eu tenho, só que no meu sonho foi a minha mãe que fez isso. E aí, cara, eu só sei que depois disso eu cheguei em casa, só que a minha casa não é a minha casa no meu sonho, era um outro lugar. E aí tava chovendo, né? Lembra que tava nublado. E o meu computador, cara, tipo assim, meu sonho tava tudo dando errado. O meu computador tava numa área da casa, ali que tinha umas plantinhas e tal, tipo uma área de descanso, que, que pegou chuva. E meu computador molhou. Eu, caralho, meu computador molhou, que merda. Eu só fui ali, tipo assim, eu tava mexendo no computador, eu fui rapidão ali pegar o negócio e choveu, uma chuva imperceptível, sei lá, no meu sonho aconteceu. E aí molhou meu computador, merda, molhou meu computador e tal. E eu fiquei meio puto andando, pô, bati meu carro, quebrei meu computador. Foi um pesadelo na realidade, né? Esse foi meu segundo sonho. E meu terceiro sonho, na verdade, esse foi estranho também. Eu sonhei que eu estava num passeio escolar com alunos meus. E no ônibus, né? Um ônibus escolar, e tem ali os alunos. E a gente tava voltando de um passeio, não sei dizer pra, pra que foi, o que que era, mas só que tem um carro de polícia aqui atrás, eu tô na faixa de andar rápido, eu tenho que passar. Tá dando farol alto pra mim. Pode passar, seu policial. É, meu carro é 1.0, seu policial, ele não anda tão rápido assim. É, enfim, tava no passeio, e aí tava no horário ali do almoço, voltando de. Não sei de onde que era. E eu tava ali no ônibus, conversando com os meus alunos. Tinha um aluno, que eu tava conversando mais, mas tinha outros também. E não eram alunos que eu conheço, assim, eram pessoas aleatórias na minha cabeça. Eu lembro bem do rosto dos meus alunos, das minhas alunas. Eu tenho dificuldade de lembrar o nome, porque são muitos nomes, né, pra gente lembrar. Assim. Eu tenho mais, em um ano, eu dou aula para mais de 1.000 pessoas. Uns 1.100, 1.200 pessoas. Então, assim, é muito nome para você lembrar, mas eu lembro dos rostos, assim, dos meus alunos, eu lembro bem, no geral. E no meu sonho não eram alunos, assim, não eram pessoas que existem na vida real. Ou melhor, eu já vi num lugar, foi no Fantástico, há muitos anos atrás, que, você, o mundo dos sonhos, eu não sei o quê, como a mente funciona. Aí falou, quando você sonha com uma pessoa que você não conhece, na verdade é uma pessoa que você já viu, só que o seu cérebro guardou essa informação dessa pessoa. Pode ter sido uma pessoa desconhecida, mas ficou na sua cabeça armazenada aí. E quando você sonha, seu cérebro joga ali uma pessoa desconhecida pra ser uma pessoa aleatória no seu sonho e tal. Não sei se é verdade. Duvido muito, porque foi tipo assim, uma reportagem do Fantástico. E assim, me desculpas, não sei se você assiste o Fantástico e dá muito crédito, mas não acho que tenha informações muito confiáveis no Fantástico. Assim. Muitas coisas sim, mas outras não. Principalmente as que mexem mais com os interesses de quem a Globo representa, que são os acionistas e tal. A burguesia como um todo, não é, meus amigos? Enfim, mas não sei se é verdade. Pode ser verdade, faz sentido. Na minha cabeça faz sentido. Eu acho que é verdade. Eu passaria essa informação. Olha, já ouvi falar disso aqui, não sei se é verdade, mas boto fé que sim. E, e tá.
E aí, tipo, o ônibus estava lá, não tinha muitos alunos, mas tinha esses dois, estava na hora do almoço, falei, não, vamos almoçar em algum lugar, os professores. E aí eu falei, não, conheço um lugar massa para almoçar e vamos lá. E tipo assim, o meu sonho estava em Taguatinga. Só que o meu sonho era um pouco diferente, assim, os espaços, mas tinha uma praça que realmente existe, ali perto do centro Taguatinga e tal. Era uma mistura de coisas, elementos que existiam e elementos da minha imaginação. No espaço ali físico que eu tava na minha narrativa. E aí eu falei assim, não, vamos num restaurante tal. E aí o ônibus não conseguia achar. Ah, não consegue achar. Eu falei assim, não, vamos sem ônibus, não sei o quê. Aí do nada meu sonho, ele pulou. Ele pula do ônibus pra eu dentro do carro, com os meus dois alunos. Então, não pode fazer isso. Não dá carona pra aluno. Enfim, mas no meu sonho, eu tava lá com eles, com esses dois. Eu, não, a gente vai achar o restaurante aqui e tal. Aí eu falei pro aluno que estava sentado do meu lado colocar o GPS, né, o localizador ali do restaurante. Só que aí, tipo assim, beleza, tô seguindo o GPS. Aí eu percebi que eu tava indo pro lado contrário. Eu sabia mais ou menos onde era o restaurante, mas não sabia chegar direitinho. E percebi que o GPS estava indo pro lado contrário do que eu sabia de onde era o restaurante. E eu falei, não, esse GPS tá errado. Aí quando eu dei o zoom out no GPS, aí eu vi que, tipo assim, um menino tinha colocado o endereço nos Estados Unidos. Tipo assim, colocou um nome aleatório, que ele entendeu, e tava dando nos Estados Unidos. Como, tipo assim, a gente fosse sair de Taguatinga, Distrito Federal, e ir andando de carro até os Estados Unidos, até a costa leste dos Estados Unidos. Eu, não, cara, por que você colocou errado, não sei o quê. Aí o menino ficou, tipo assim, pô, ficou puto lá, que ele colocou o negócio errado, ele, eu vou embora. Aí ele desceu do carro, tipo assim, desceu do carro e foi embora. Aí só ficou eu e a menina lá atrás. Eu fiquei de Uber da menina, da aluna. E aí, do nada, depois disso, tipo, deu um corte e eu tava ainda com a aluna, só que eu estava de bicicleta e a aluna estava a pé. Ela tava andando assim, tipo, ah, professor, quando você vai chegar no restaurante pra almoçar? Eu, não, a gente tá chegando. Aí a gente. Só que já era de noite. Então, tipo assim, do almoço a gente ficou achando, procurando o restaurante. E aí cheguei no restaurante, os professores estavam lá. E aí, professor? Eu ignorei a aluna completamente, parece que ela sumiu. Eu só tipo, deixei minha bicicleta em algum lugar. Pensei, oh, posso deixar minha bicicleta aqui e tal, não sei o quê. E aí me sentei com outros professores ali, poucos professores, mas estavam lá. E a aluna estava lá também, mas ela tipo, ficou ali andando por ali, meio perdida. Pô, o sonho acabou. Acabou com eu sentando ali com os professores. E aí pedi uma comidinha massa. Aí o que aconteceu? Fazer alguma coisa com a bicicleta também. Que eu tinha deixado em algum lugar. E acabou meu sonho. E aí eu tinha um quarto sonho de que eu me lembrava, mas, mas que eu não me lembrava na hora que eu tive, que eu acordei, mas agora eu não estou me recordando mais. Então, foram quatro sonhos que eu tive, que eu me lembrei, e mais um deles eu esqueci agora. Então, é isso. Não, não tenho mais o que dizer, infelizmente. Eu percebi aqui que eu tô, cara, eu tô perdido, cara, dirigindo. Tá tendo obra aqui na IPTG. Eles fizeram um desvio de uma pista e agora eu não sei mais onde eu tô, bicho. Assim, eu sei mais ou menos onde eu tô, mas eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer pra chegar no lugar que eu tenho que chegar. Mas eu acho que eu tô no caminho certo. Mas aí, como bônus, eu não me lembro do meu sonho, eu vou contar o sonho da minha companheira, da minha namorada. Ela também. Não,
é muito engraçado isso. Porque ela não costuma lembrar dos sonhos dela também. E mas ela se lembrou. Nesses 4 dias que a gente viajou, a gente conseguiu lembrar dos nossos sonhos. Engraçado. E ela teve um sonho que ela participava de alguma coisa da Boticário, que ela ganhava vários cremes de graça. Ah, participei aqui do negócio, aí consegui vários cremes. E ela conseguiu vários e vários cremes. Chegou na casa dela lá, ela conseguiu. E aí quando ela acordou, ela ficou muito triste, porque ela pensava que era vida real. E ela falou, cadê meus cremes? Cadê meus cremes? E ela ficou muito triste porque não tinha creme. E foi isso, esse foi o sonho dela. Foi um sonho bem pé no chão, né? Assim, os meus foram um pouco mais aleatórios. Mas o dela foi bem pé no chão, tipo assim, pô, tá tendo uma promoção de cremes a Boticário, eu gosto muito de cremes, né? Pele, pra dormir, protetor solar, coisas importantes. E aí, e aí esse foi o sonho dela. Só que era um sonho, ela, quando acordou, tava no desejo ali dos cremes e não, acabou que não existia, né? E eu acho que é uma modalidade de sonho muito ruim, quando você sonha com uma coisa que parece muito real e você tá feliz, e quando você acorda você não tem aquilo que, que aconteceu no seu sonho, aquela situação, ou aquela coisa. E é muito triste, porque você estava muito feliz no seu sonho, né? E já aconteceu comigo algumas vezes. Mas, né? Fazer o quê? Caralho. Entrei no lugar errado. Puta que pariu. Vou passar pra cá. Eu tô aqui. Acho que eu vou conseguir voltar pra onde eu queria. É, acho que eu vou. Ah, agora eu voltei pra onde eu queria pra pista. Correto. Sim, muito bem. Eu sou inteligente. É, mas esse ano foi engraçado. 2024 já me rendeu aí no início do ano em janeiro. Eu lembrei de outros dois sonhos, mas eram pesadelos. Eu só sei que eu brigava com a minha namorada. Era uma briga boba, sei lá. E num outro sonho eu sonhei que eu tinha duas filhas com a minha namorada, minha esposa, no meu sonho. E, e aí eu ficava um pouco bravo com a minha esposa, que é a minha namorada atualmente, porque ela tinha brigado com uma das nossas filhas. Mas não lembro por quê. Mas foi um sonho que foi interessante, mas é meio que tipo ruim, porque no sonho eu fiquei bravo. Um pouco bravo? Sim. Nada demais, nada demais, mas não é legal sonhar que você ficou bravo, né? Porra, tanta coisa pra sonhar. Sonhar que ganhou creme, sonhar que você vai negociar a paz com a Alemanha, numa nova guerra mundial, sei lá. E aí, porra, tu vai sonhar que ficou chateado? Ah, merda. Porra de sonho. Sonhar que ficou chateado, sonhar que brigou, sonhar que, sei lá, coisa ruim tá acontecendo. Não chega a ser um pesadelo, mas eu vou chamar isso de pesadelo, cara, porque é uma sensação ruim. É isso. Esses foram os meus sonhos, que eu lembrei recentemente. Se acontecer de lembrar novamente de outros sonhos, eu vou gravar mais episódios. Vou anotar eles. Eu vou fazer isso. Eu vou deixar um bloco, um pedaço de papel, perto da minha cama. E uma caneta. Normalmente sempre tem isso perto. Perto. E aí eu vou. Quando eu acordar, pô, lembrei do meu sonho. Eu vou anotar o que eu sonhei. Vou tentar fazer isso. E escreve aí
no chat se você. Caralho, meu Deus. Acabei de ver uma coisa terrível. Puta que pariu. Eu vou contar logo, daqui a pouquinho. Mas se você tem um sonho estranho, escreve aí na caixa de comentários qual foi seu sonho maluco, sonho estranho, que eu quero saber. E fala aí que eu vou, no próximo episódio, eu vou ler qual foi o seu sonho estranho. Beleza? E qual foi a coisa terrível que eu acabei de ver. Eu tô aqui dirigindo do lado do Parque da Cidade, tô passando pelo Parque da Cidade. São 11h20 da noite e tinha um carro parado no acostamento, uma Mercedes. E aí tinham dois caras fora da Mercedes, a Mercedes estava parada com pisca-alerta. E aí um rapaz estava do lado direito da Mercedes, então mais voltado aí pro parque, né, pro acostamento. E na frente do carro tinha um cara fazendo xixi. Ok, porque você deve estar pensando que ele está fazendo xixi escondido. Mas não, ele estava fazendo xixi voltado para a pista. Então, eu olhei aqui para o meu lado direito e ele estava virado para onde os carros estão passando, com um pinto de fora fazendo xixi. E, tipo, gritando, ei, 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 sei lá, esse cara tá bêbado, certeza. Certeza não, ele pode só. Vou fazer uma brincadeira idiota aqui. E detalhe, é um cara que aparenta ter pelo menos 35 anos de idade. Pelo menos. Eu diria 38. Então, é uma situação muito ridícula para um homem. Para um homem, ponto. Uma pessoa mais de 18 anos. Como foi rápido e ele não abaixou a calça, ele só colocou o pênis dele para fora. É, e eu tô com o carro passando rápido e ele tá se balançando e meio que dançando e jogando a sua urina, tentando projetar a sua urina em direção aos carros, eu felizmente pude ver muito pouco da sua flacidez peniana. Muito pouco. Mas se tivesse visto mais seria mais engraçado. Não seria traumático, seria um pouco mais estranho, mas tudo bem. Uma hora ou outra a gente vê pau, né? Acontece. Uma hora ou outra a gente vê órgãos genitais. Normal. Órgãos genitais são partes do corpo humano. Nós não devemos tratar essas partes do corpo humano como coisas estranhas e rodeados de tabus, são apenas partes. Mas ainda assim, é, achei engraçado, inusitado, que ainda assim existem códigos de postura na nossa sociedade, e aí você não espera ver de uma maneira tão aleatória uma cena como essa. Sabe, se eu estivesse numa festa, talvez ainda seria estranho e zoado. Mas, tipo assim, é uma festa. É o local onde eu espero que esse tipo de coisa aconteça. E não 11h20 da noite no meio de uma pista de carro. Né? Enfim. É, grande noite. Grande noite. Assim que eu me encontrar com a minha companheira, eu vou contar isso pra ela. Ela vai rir muito. Mas muito feio. Tinha uma postura feia dessa pessoa. Ele estava numa postura de desafio, né, a ordem estabelecida.
e do trânsito ali, da postura, que o cara ele parou pra fazer. Cara, você quer parar o seu carro pra fazer xixi? Para, faz o seu xixi. Não tente projetar o seu xixi nos carros alheios passando na pista, fazendo dancinhas, né, com movimentos peristálticos e ondulatórios. Porque o xixi, os excrementos são coisas também naturais, que são processos do corpo, a gente tem que dar vazão a eles. Teve uma história, eu acho que eu contei essa história. Eu estava indo para finalizar o podcast, agora eu lembrei dessa outra coisa. Esse outro assunto surgiu. Relâmpago aqui, última hora, ao vivo. Mas me lembrou de uma situação que uma vez eu estava numa van, voltando para casa de van. E estava tendo super congestionamento. E eu estava ali sentado nas primeiras cadeiras da van, então eu conseguia olhar pelo para-brisa as coisas que estavam na frente, né? E a van é um veículo que é alto, é bastante alto em relação a um carro normal, né? Então você sempre tem uma visão de cima ali, né? Você consegue ver direitinho as coisas. O carro que está na sua frente, do seu lado, uma posição de vista melhor. E a gente tava nesse congestionamento, né? Aí eu comecei a conversar com um cara ali, o motorista, né? Pô, hoje o congestionamento tá pior, né? Aí ele falou, tá pior e tal. A gente ficou bem parado, assim, olhando pra frente. E aí na frente tinha um carro, obviamente, e tinha uma mulher. A mulher abriu o carro, a porta, né? E deixou a porta do carro dela aberta. Ela tava de saia. De saia não, de vestido. Tava com vestido, não era uma saia, era um vestido. E aí ela deixou a porta aberta, né? Tentando ali se cobrir o máximo possível, ter um obstáculo. Mas a gente que estava atrás, assim, quem estava na frente dela, por exemplo, um carro que está na frente, não teria como ver ela do retrovisor, né? Porque ela deixou a porta aberta e ela ficou atrás da porta, mas a gente estava atrás, então dá para ver. Mas ela estava de vestido, então ela só se agachou e fez a sua necessidade de pipi. E aí a gente, assim, a gente tava na frente e não teve como não ver. Mas é compreensível, assim, poxa, a gente tava naquele congestionamento ali já fazia um tempo, não tinha previsão de acabar, a mulher tava, ela, pô, observou, analisou a situação, cara, não tem como eu segurar. Eu não tô nem na metade do caminho aqui da estrutural, né, que a via aqui, quem não é do DF, é uma pista comprida, grande, que não tem muito lugar para você parar. Tô no meio aqui da estrutural, vai demorar pelo menos 30 minutos para eu chegar em casa, pelo menos. Né? Nem sei onde essa mulher mora, às vezes é mais longe. E ela tomou a decisão correta, né? Aproveitar que o trânsito está completamente parado, vou fazer meu xixi aqui. Assim, ela não estava contando que a gente talvez estivesse vendo ela, né? Mas assim, ela não tirou a roupa, ainda bem. Ela estava vestida, deu para ver um pouco do bumbum dela. Quando ela se agachou, assim. Mas só um pouco. Mas correto. Eu faria a mesma coisa. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Ela tá numa atitude de necessidade ali. Agora, esses senhores aqui que eu vi, quer dizer, esse senhor, porque o outro cara estava só do lado do carro, eles estavam querendo fazer graça. Olha só, como eu sou jovenzinho. Pô, cara, você tem 35 anos na cara, um cara barbudo desse. Tem cara de pai de família, fazendo uma palhaçada dessa. Tem que ser playboy mesmo, né? Fazer umas palhaçadas dessas. Porque se fosse. E o carro da polícia passou, tava atrás de mim. Eu observei isso. O carro da polícia não fez nada. Dava para ver claramente que ele não tava.
Se você é da polícia, se eu fosse da polícia, eu tipo, por que esse carro tá parado aqui? Por que tem esses caras dançando aqui? Sabe? Agindo é, estranho. Estranho assim, porque é perigoso, pode ser perigoso. Eles pararam um carro aqui, eles estão dançando no meio da pista, um pouco no acostamento, mas ainda é perigoso. Acostamento, né? Não, não se deve transitar carros ali, mas vai saber, é perigoso. Pensar na segurança da pessoa mesmo, pô, vou parar e ver o que tá acontecendo. E o cara tá fazendo, tá com o pinto pra fora, se balançando e jogando xixi nos outros. Claro que o xixi não vai longe, né? Não tinha como acertar o meu carro, por exemplo, que passou do lado dele. Só se eu passasse tirando um fino, mas o que não foi o caso. Espero que ele não tenha mijado no meu carro. Boa noite.